Olá, queridos e queridas, como que vocês estão passando? Queridos, é uma alegria, né? Nós estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos a voz de Deus. E hoje nós vamos estar aprendendo a como ter essa prática no dia a dia. Eu digo que ouvir Deus é uma questão de sobrevivência, principalmente nesse tempo, né? Quando eu comecei minha caminhada com o Espírito Santo de Deus, né? Eu sei que você também tem Deus na sua vida e é desse jeito. Eu comecei a ouvir Deus dentro. Eu tive essa percepção, mas a gente vai aprender agora como discernir essa voz poderosa que fala conosco todos os dias. Nós vamos ouvir sobre isso e nós estaremos crescendo juntos, amém? Então, eu te convido, se você ainda não se inscreveu no canal, que você esteja fazendo, amém? Vai ser uma alegria para a gente ter você conosco. Tem um sininho também que você pode apertar para você ter as novas publicações, amém? Faça seu comentário, compartilhe os vídeos. E agora nós temos também, né, uma página, né, no Instagram e temos lives, né, regularmente. Atualmente temos todas as quartas-feiras com temas bem interessantes, bem pertinentes para essa época, né? E eu louvo a Deus pela sua vida. Então nós vamos começar a entender o que eu faço, né? Como que é ouvir a voz de Deus dentro de mim? Queridos, eu já cito um texto para vocês, em 1 Reis, no capítulo 19, que diz que o profeta Elias, ele estava passando, né, por uma grande perseguição. E ele ficou tão angustiado por ele estar sendo perseguido por tanto tempo, que ele teve vontade de morrer. Ele foi e ficou numa caverna, sabe? Ali isolado, com medo, sozinho. E eu começo a falar isso para você. Deus começou a se manifestar para ele, a se comunicar com ele. Sabe, mesmo sozinho, com medo, atribulado ou alegre, feliz no seu dia a dia, Deus fala conosco. Só que como o profeta Elias ali naquela época, no Antigo Testamento, esse texto, né, relata que Deus, ele vinha esporadicamente, em alguns momentos, e ele se manifestava para algumas pessoas, reis, sacerdotes, profetas. Hoje ele habita dentro de nós, ele quer se comunicar sempre. Aí quando Deus viu aquele profeta, né, naquela condição de depressão, falando para Deus, tira minha vida. Aí os anjos alimentaram ele, levantaram ele por 2 vezes e falou assim com ele, olha, sua caminhada é longa, se levanta. E ele assim mesmo, sabe, se enclausurou naquela caverna e ficou ali sozinho sofrendo. Deus falou para ele, o que você está fazendo aí? Se levanta, eu quero falar com você. Deus fala assim para você hoje também. Se você está nessa condição, ou se você está feliz, como eu falei, Deus quer se comunicar no íntimo nosso. Aí o profeta se levantou, ficou na porta da caverna. Aí veio um grande vendaval, mas Deus não estava num vento forte. Veio também um grande terremoto, veio fogo. Deus não estava ali também. Deus estava numa brisa suave. Queridos, às vezes nós esperamos, criamos uma expectativa de um grande movimento para Deus se manifestar. Mas eu digo para você, Ele pode sim, sabe, fazer com que a gente sinta a presença dEle e é maravilhoso. Mas às vezes Ele se manifesta nos trazendo paz, falando para a gente, ei, se acalma, estou aí com você. E eu já começo a ministrar uma coisa muito profunda ao seu coração, e recebe de Deus. Sabe, eu vejo que Deus, a maior parte das vezes, Ele conversa conosco para nos livrar de angústias, de tristeza, de aflições, de complexos, sabe, de uma autoestima baixa, de tristeza, de apreensão, de raiva, de desânimo, de medo. Ele se manifesta. E se nós permitirmos, queridos, Ele começa a mexer dentro da gente e arrancar, com a nossa permissão, aquelas coisas que não nos fazem bem. Você começa a se sentir amado, nós começamos a nos sentir queridos. Ele nos levanta no espírito. Sabe, há uma divisão entre alma e espírito.
Ele começa a trabalhar no nosso espírito e nós vamos lá e entregamos tudo na cruz, aquilo ali, porque Jesus já fez uma grande obra. Ele já carregou tudo isso, as maldições, as tristezas, as angústias. E Ele começa a colocar dentro de nós coisas novas. Nós começamos a nos sentir importantes, valorosos, queridos, fortes, animados. Ele começa a falar dentro da gente. Mas sabe, nós precisamos parar para ouvir Deus. Para, como você está fazendo agora. Eu sei que agora o Espírito Santo está fluindo através da minha vida falando para você. Mas nem sempre vamos ter alguém para falar conosco. De alguém ser um canal ou uma ponte, ou eu falo às vezes um farol. Não crie expectativa, fique a sós. Porque Deus quer falar conosco em todo o tempo, em todo lugar. Ele quer se manifestar. Sabe, no batismo de Jesus, no começo do seu ministério, Ele orou a Deus, uma forma de Deus falar. Gente, quando a gente ora a Deus, não é uma via de mão única. Quando nós falamos para Deus, Ele responde. Ele fala conosco. E aí, Ele orou a Deus, o céu abriu. E Deus falou, e Jesus ouviu claramente. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Sabe quando você se sente mal amado, abandonado? Ora a Deus, o céu se abre. E o Espírito de Deus, esse que se comunica conosco hoje, sabe, extrai de Deus e diz para você, você é amado, você tem valor. Sabe, os homens da terra, as pessoas da terra podem não te valorizar, mas eu valorizo você. Sabe, aquele profeta ali naquela condição, ele ouviu a brisa, na brisa suave, a voz de Deus. E Deus falou, sabe o que para ele? Prossiga. Aí começou a citar várias pessoas que ele queria que ele continuasse ungindo, inclusive o profeta Eliseu, foi ele que ungiu. Depois desse tempo de depressão, ele se levantou no Espírito. É um tempo de você se levantar. Mas pare para ouvir Deus. E Jesus ouviu Deus. Naquele momento do batismo, ele ouviu Deus. No momento do começo do ministério, você está começando alguma coisa? Pare, ore e ouça Deus falar com você. Ele vai te animar. Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar direções, Ele vai nos dar tudo que nós precisamos para prosseguirmos em vitória nessa terra. Sabe um texto que eu cito para vocês também, em Lucas 6, no capítulo 12, no versículo 12, quando Jesus foi escolher seus 12 apóstolos, Ele passou uma noite inteira orando a Deus, conversando com Deus. E Deus deu exatamente, indicou as pessoas que Deus mesmo queria, porque Jesus estava aqui como homem, ele tinha que ouvir de Deus através do Espírito. E ele falou os 12 nomes que ele queria que Jesus colocasse como apóstolos. Você vai fazer alguma escolha? Você vai tomar alguma decisão? Converse com Deus, ouça Deus. Sabe, eu falo, e o Espírito Santo ministrou isso essa semana para mim, que ele, né, o Espírito Santo, Deus, Jesus, eles são como um GPS. Que nos dá, sabe, um norte e nos dá a direção exata para nós prosseguirmos, né, nessa caminhada aqui na Terra, sem errarmos o nosso rumo, sabe? Para nós chegarmos na eternidade guardados pelo Senhor. Sem esse tanto de aflições, sabe, que o mundo está acometido hoje, nós podemos ser evitados de grandes desastres, de grandes tristezas, tribulações, de perdas, sabe? Às vezes você pode estar até se sentindo roubado. Aí o Espírito Santo fala, eu sou o GPS. Eu vou guiando vocês. Mas eu tenho uma notícia para te falar. Ele falou assim para mim, eu ministro isso no seu coração através do Espírito. Ele não quer só mostrar o caminho. Eu sei que Jesus é o caminho. Mas Ele quer conversar conosco e nos ensinar a escolher uma roupa. A comprar um imóvel. A falar algumas coisas para algumas pessoas. Para pensar direito. Sabe? Para lidar com filhos. Para lidar no seu casamento, Ele quer te orientar, Ele quer me orientar. Então Ele quer tomar as decisões, nos ensinar ao melhor, porque Ele nos ajuda, né? Ele não toma. Em todo tempo, em todo lugar. E com Ele, a nossa rota, nosso caminho é de segurança, como Jesus parou. E ficou ali a noite toda orando. Talvez você não precise ficar uma noite inteira, ou um dia inteiro. Mas passa momentos a sós com o Senhor. Sabe, Jesus também, ele foi no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, né? Os três eram os que estavam muito em contato com Jesus Cristo. Quando ele estava ali naquele local,
Aí uma nuvem se movimentou, envolveu eles, o poder de Deus, sabe? O Espírito de Deus os envolveu. E Jesus ouviu, e os discípulos ouviram. Este é meu filho amado em quem eu me agrado. Ouçam-no. Sabe? Jesus ficou a sós. Ele ficou tão impactado com o que ele ouviu. Ele foi, se retirou e ficou a sós. Sabe quando você começar a ouvir Deus, fica a sós. Pare tudo, que vale a pena. Ele vai te dar informações maravilhosas. Aleluia! O poder de Deus vai se manifestar. E Ele vai também, sabe, trabalhar em nós, vai libertar a nossa alma de muitas coisas. Às vezes a gente não está manifestando o fruto do Espírito, é falta de ouvir Deus. Às vezes nós não estamos andando em fé, a falta de ouvir Deus. Porque quando nós ouvimos de Deus, nós aumentamos a nossa fé. Nós começamos a manifestar a paz, a alegria, o domínio próprio, a mansidão. Nós começamos a andar em amor. Sabe, Ele nos ensina a perdoar. Quando Ele fala conosco, nós sabemos que é Ele. Ele nos ensina profundamente. Os filhos de Deus, e cadê os filhos de Deus? São guiados pelo Espírito de Deus. Quem é filho de Deus, deixa o Espírito te guiar. Se você é filho de Deus, eu creio, eu tenho certeza que você é filho de Deus. Apocalipse 1, no versículo 15, né, o apóstolo João, ele ouve Deus. E ele fala que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Nos dá paz, queridos. Nos dá equilíbrio, nos dá alegria. Deus nos ensina em todo tempo. E Ele nos ensina por parábolas também. Sabe, Ele quer tanto se manifestar que Ele usa uma planta, sabe? Ele usa um pássaro, como estou ouvindo cantar agora. Porque Ele quer se manifestar. Ontem eu colhi umas frutinhas aqui no meu pé de jabuticaba. E elas estão bem no caule, assim, né? Elas estão bem... o pé é anão, ele é baixinho. E eu fui ali colhendo aquelas frutinhas ali. Eu me abaixei para colher, não tinha na parte de cima, mais no tronco embaixo. E quando eu me abaixei, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Uma coisa tão simples, mas tão profunda para mim. Sabe? Ele falou, filha, se mantenha assim. Pequena em você mesmo, no sentido dos seus desejos naturais. Porque a carne de nada aproveita, queridos. A nossa carne quer brigar, sabe? Ela quer dar troco, né? Ela quer revidar, ela fica triste à toa, ela guarda mágoa. Ele falou, filha, não se mantém, não alimenta a sua carne, não. Aleluia. Deus falou assim, mas deixa com que eu cresça, com que o meu espírito cresça. Ouça minha voz. Para a gente ouvir de Deus, nós temos que andar em santidade, queridos. Nós temos que manter nossa carne submissa, sabe? Em sujeição. Aí eu ouvi de Deus, falei, amém, Senhor, que o Senhor cresça e que a minha carne diminua. Eu gosto de falar que ela morra, sabe? E o Senhor ministrou isso no meu coração e ministra no seu coração. Sabe, uma forma maravilhosa de nós ouvirmos Deus também é através da sua poderosa palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus se manifesta através do Espírito Santo, através desse livro sagrado. Aleluia! Se você ler só com a letra, sem a revelação, a letra mata. Mas o Espírito Santo fala assim para você, ei, eu dou a vida, e a vida em abundância, através dessa palavra. Ouça Deus no seu íntimo. Eu quero a cada dia mais ter essa experiência. Aleluia! É o nosso guia seguro. Aleluia! No nome de Jesus Cristo. Ouça Deus. Ele quer se manifestar todos os dias para nós, para nos abençoar, no nome de Jesus. E você, Deus fala assim para você, ao seu coração. Você é um filho amado, em quem Ele se agrada. Você é valoroso e valorosa, um escolhido e uma escolhida para fazer a diferença nessa terra. Continue ouvindo de Deus, que os propósitos dele para a sua vida vão se cumprir, um a um, em todo tempo, em todo lugar, no nome de Jesus. Tchau, tchau, fico na paz do Senhor e continue ouvindo a voz de Deus.